Livro de Salmos, 135, a partir do verso de número 13, a glória de Deus. Veja se ao seu lado tem algum livro, está sem a Bíblia, aproxime-se do teu irmão para que juntos nós possamos ler a palavra do nosso Deus. Salmos 135, versículos de número 13, diz assim: O teu nome, ó Senhor, permanece perpetuamente, e a tua memória, ó Senhor, de geração em geração. Pois o Senhor julgará o seu povo e se arrependerá em atenção aos seus servos. Os ídolos das nações são prata e ouro, obra das mãos dos homens. Tem boca, mas não falam, tem olhos e não veem, tem ouvidos, mas não ouvem, nem há respiro algum na sua boca. Semelhantes a eles se tornem os que os fazem e todos os que confiam neles. Casa de Israel, bendizei ao Senhor. Casa de Arão, bendizei ao Senhor. Casa de Levi, bendizei ao Senhor. Vós, os que temeis ao Senhor, louvai ao Senhor. Bendito seja desde Sião o Senhor que habita em Jerusalém. Louvai ao Senhor. Amém, meus irmãos? Levante a tua Bíblia, a tua mão. Oramos, peça para que Deus fale conosco. Senhor Deus, maravilhoso, eterno, Pai de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo de Nazaré, meu Deus, meu Pai, com imenso amor na alma, nós nos colocamos, ó Deus, mais uma vez, diante da Tua presença, meu Pai, para Te adorar, meu Deus, para glorificar e bendizer o Senhor. Amado Deus, amado Pai, abre neste momento, sobre eminência, Candarábia, a porta, meu Deus, da palavra, e fala de uma maneira gloriosa, meu Deus, de uma maneira especial aos nossos corações, segundo a Tua misericórdia. Alimenta a nossa alma, meu Deus, nos ensina a crescermos na graça e no conhecimento, para a glória de Deus, no nome de Jesus Cristo. Amém. Podeis assentar, meus irmãos, desocupe vossas mãos, dê uma salva de palmas, uma alegre para Jesus. Graças a Deus. Igreja, eu peço, por favor, toda a reverência, atenção à palavra de Deus. Tenho certeza que o Senhor tem uma palavra ao nosso coração. Graças a Deus que o Senhor tem falado conosco, por intermédio de cada louvor, de cada oportunidade que aqui fora tido, e tenho certeza que o Senhor há de continuar a falar conosco, por intermédio dessa palavra que o Senhor nos concede nessa noite. Amados irmãos, estamos aqui diante dessa palavra, desses salmos, o salmista, aqui a Bíblia não revela o seu nome, porém o Salmos 135 é um salmo anônimo, mas porém um salmo que tem aqui para nós uma palavra gloriosa, uma palavra poderosa, onde esse salmista ele vai aqui mostrar para nós que o nome do nosso Deus, o nome do Senhor, no versículo que nós lemos, ele permanece e ele permanece de uma forma perpétua, ou seja, para todo sempre, o nome do Senhor ele vai permanecer. E isso nós sabemos porque desde o início, desde o começo, na fundação de tudo, o nome do Senhor ele entra
entra ali logo no primeiro versículo da Bíblia e também passa por toda a Bíblia e vai até o término, lá no capítulo 22 do livro do Apocalipse, até o versículo de número 21. Então o nome do Senhor ele é amado sempre, desde o começo da história da criação, no meio da criação e no final, né, de todas as coisas, de todas as obras que o Senhor ele fez. Então nós sabemos que o nosso Deus, né, ele é fiel, né, para cumprir tudo aquilo que nós fizemos, porque todo o poder, né, ele tem, todo o poder é dado ao seu Filho Jesus Cristo. E uma coisa aqui nesses salmos, que chama aqui a nossa atenção, é que na parte B desse versículo 13, ele diz que a tua memória, ó Senhor, de geração em geração, né, a memória de Deus, né, ela nunca se apaga, a memória de Deus, ela nunca sofre nenhum tipo de pane, né, nenhum tipo de apagão, a memória de Deus não tem amnésia, ou seja, tudo está diante da memória de Deus, tudo está diante do Senhor, como exatamente no primeiro dia, na primeira obra que fora feita, tanto a primeira quanto a última. Então nós vemos, né, que o Senhor, que o poder de Deus é extremamente grande. A Bíblia está mostrando aqui nesses salmos de número 135, né, que há muitos deuses, né, há milhares, podemos dizer, em toda a face da terra, há milhares de deuses, né, muitos deuses existem, né, muitas pessoas ali adoram, né, cada um adora um tipo de Deus, com D minúsculo, porque aqui nesse Salmo 135, nesse versículo de número 13, está dizendo do Deus Todo-Poderoso, aquele que a Bíblia relata e mostra que é o Deus dos deuses, né? O Deus maiúsculo e deuses de D minúsculo, que são os outros deuses que fora criado, não pelos céus, mas fora criado, né, pela mão daqueles que foram feitos à imagem e semelhança de Deus, ou seja, os deuses que não têm, né, nunca tiveram, nunca têm, nunca terão poder para nada. Isso que a Bíblia quer mostrar aqui para nós. Interessante também é que a Bíblia mostra no versículo de número 14 que o Senhor ele julgará o seu povo e se arrependerá em atenção ao seu servo. Aqui nós vemos que o Senhor ele é aquele que julga, né, o seu povo, ou seja, ele é o único juiz, né? A palavra do Senhor mostra para nós lá na carta escrita essa por Tiago, né, que Jesus Cristo ele é o único juiz e ele é o único legislador, né? Ele fala, a Bíblia diz para nós no Evangelho segundo escreveu João, né, a Bíblia diz que o poder de julgar o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, ele concedeu ao Filho, né? Ou seja, ele concedeu ao Senhor Jesus. Então o Senhor Jesus ele há de julgar, né, toda a terra, ele há de julgar todo homem, ele há de julgar toda mulher, segundo a obra que cada um fez aqui nessa terra. E o versículo, né, os versículos de número 15, ele vai mostrar para nós, interessante, dizendo que os deuses das nações, e outra versão, né, como aqui a nossa fala, os ídolos, outras diz os deuses das nações, eles são prata e são ouro. Está dizendo que são obra da mão dos homens, né? Por quê? Porque o nosso Deus, o Todo-Poderoso, ele não é feito, né? Ele não foi criado pela mão de ninguém. Ele não foi feito segundo a imaginação, segundo o pensamento de alguém ali que pegou, por exemplo, algum minério, pegou ali alguma pedra que ele achou preciosa, derreteu aquela pedra, ali havia feito uma imagem segundo o que ele pensou e ali cobriu com aquele ouro, cobriu ali com aquela prata, cobriu com algum tipo de ornamento e assim fez um Deus. A Bíblia está dizendo aqui para nós que o Senhor Todo-Poderoso, ele não é feito pela mão de ninguém. Já os deuses, né, eu quero chamar a atenção acerca disso, né, que é interessante nós analisarmos essa situação, que há uma diferença, como eu já falei, do Deus, o Criador, né, para os deuses que são feitos pelas mãos dos homens. Há uma diferença. Por quê? Porque só quem cria, só quem tem o poder de criar, de trazer existência a algo que não existe, esse que é digno, esse que tem que
toda adoração e que é digno de todo poder, e esse é somente Deus. Então, peraí, se a gente for analisar, quem cria é digno de honra, quem cria é digno de glória, quem cria é digno de todo poder. Então, se nós formos olhar para isso, a glória, ela não tem que ser dada, o louvor, a adoração não tem que ser dada pelo ídolo, pela imagem de escultura, mas a glória tem que ser dada para o homem que é tido como o criador daquela imagem. Você está entendendo como que é? Nós estamos aqui reunidos na igreja, não é para adorar um ministério, não é para adorar pessoas, né? Não é para adorar uma placa, não é para adorar qualquer objeto aqui. Nós estamos aqui reunidos para prestar um culto de adoração ao Eterno, ao Deus Criador dos céus e da terra, aquele que nos fez, aquele que nos formou, aquele que nos deu o fôlego de vida, aquele que nos abençoa, né? Aquele que nos salvou, aquele que nos batizou com o Espírito Santo, aquele que nos enche da sua presença. Nós estamos aqui para prestar um culto racional ao nosso Deus. Então, se nós formos olhar para esse lado, todos os ídolos que são matéria, né, que não são viventes, todos esses ídolos teriam que ser congregados num determinado lugar, e as pessoas que os fizeram estão diante deles, e eles então teriam que adorar essas pessoas, porque as pessoas que os fizeram, né, em contrapartida está sendo diferente. Hoje as pessoas reúnem, congregam os ídolos em suas casas, em determinados lugares, e as pessoas que criaram, que fizeram os ídolos, são aqueles que se prostram, são aqueles que adoram os ídolos. Se nós olharmos para esse lado, é como se Deus, o Senhor, Ele colocasse nós no lugar elevado, e Deus então Ele se colocasse diante de nós, e Ele então se prostrasse, Ele se reverenciasse, Ele nos adorasse. Ué, mas peraí, mas nós somos criatura, Deus é o Criador. Está errado? Está errado. Pode uma coisa dessa? Não, não tem fundamento uma coisa dessa, não existe. Deus nos adorar. Então, quando o homem que faz o ídolo, ele adora o ídolo, está invertido, não tem fundamento, não tem lógica uma situação dessa forma. E veja que os Salmos de número 115, ele vai mostrar para nós, vai chamar nossa atenção com esse versículo de número 16, porque o verso de número 16 diz que, aqui do Salmo 135, diz que eles têm boca, mas eles não falam. Ou seja, então os ídolos, eles são interditados, os ídolos são barrados, eles são proibidos de adorar, eles são proibidos de falar. Por quê? Porque a Bíblia está dizendo aqui que eles têm boca, mas eles não falam. Meus amados irmãos, quando nós olhamos para esse versículo aqui, quando nós atentamos para essa situação, nós vemos a diferença de um Deus que é falso, de um Deus que tem boca, de um Deus que ele é mudo, que ele não tem poder para falar. Já pensou você orar? Já pensou você jejuar? Já pensou você se humilhar na presença de um Deus, e esse Deus ele não tiver poder para responder o teu pedido, para responder a tua petição? Ele não tem força, poder, ele não consegue dizer: olha, meu servo, meu escravo, eu estou ouvindo a tua oração, tenha paciência, espere mais um pouquinho, porque eu estou tentando, estou arrumando um jeito de me mover, eu estou arrumando um jeito de chamar a atenção de um outro superior a mim, para poder agir ao teu favor. Tenha paciência, porque eu estou limitado, você está vendo a minha situação. Veja que é diferente. Quando a palavra de Deus fala para nós, lá no livro do Apocalipse, a Bíblia diz que o Eterno, a Bíblia diz que o Deus que é soberano, a Bíblia diz que o Deus que é sobre todos, que tem o seu assento no alto e sublime trono, que está acima dos céus, a Bíblia diz que esse Deus, quando ele abre a sua boca,
Bíblia diz que a voz dele é como o som de muitas águas, ou seja, a voz de Deus é como um trovão. Quem é que não está fazendo alguma coisa, ali concentrado em alguma coisa, quando ouve um som de um trovão, não se treme, se arrepia? Isso é o som de trovão. A voz de Deus, quando o Senhor brada, a voz de Deus é como o som de trovão, é como o som de muitas águas, é coisa que traz arrepio, que estremece. E veja, queridos, que os deuses das nações, como fala o versículo de número 16, ele tem a boca, mas ele não consegue falar. É diferente, ou seja, aquele que adora ídolo, aquele que adora a imagem, coitado, são pessoas desesperançosas, são pessoas que não têm esperança. Por quê? Porque ele não tem promessa, ele não consegue ouvir uma palavra de esperança, uma palavra de fé, uma palavra de cura, uma palavra de salvação, uma palavra de libertação. Por quê? Porque o seu Deus é mudo, o seu Deus não pode falar, o seu Deus não consegue expressar. Mas o Deus da Bíblia, o Criador dos céus e da terra, aquele que está sentado em um alto e sublime trono, ele nos fez uma promessa. A palavra de Deus é clara em dizer a nós que ele nos amou, ele amou a humanidade, ele amou o homem de uma maneira tão grande que ele deu o seu único filho, para que todos aqueles que crerem em Jesus Cristo de Nazaré não pereça, mas todavia tenha a vida eterna. O que é que a Bíblia está mostrando para nós? Que Deus, ele nos amou, ele fez a nós uma promessa, e essa promessa é que se nós cremos em Jesus Cristo, nós não iremos perecer no inferno. Se nós aceitarmos Jesus Cristo como o único, suficiente Salvador da nossa alma, pode ter certeza de uma coisa, que nós seremos resgatados das trevas, do lamaçal do pecado, e nós seremos transferidos para o céu de luz, que está preparado para todos aqueles que amam o Senhor Jesus. Quem é que crê na palavra de Deus? Adore o Senhor, glorifique a Deus, exalte a Ele nessa noite. Amados e queridos irmãos, é tão bom quando nós estamos na presença de Deus, quando nós estamos ali vivendo situações, vivendo momentos que só Deus sabe. E ali quando Deus ele fala conosco por intermédio do seu Espírito Santo, usando um dos seus vasos, usando uma das obras das suas mãos, e Deus manda aquele profeta, aquele vaso, aquela serva, aquela profetisa, aquele profeta chegar até nós e dizer: eis que eu, Deus Todo-Poderoso, eis que o Senhor te digo serva, eis que eu, Senhor, te digo serva. E Deus começa a falar conosco acerca daquilo que nós passamos, acerca daquilo que nós estamos passando, e acerca da promessa da vitória que Ele nos dará posteriormente, se nós formos fiéis e confiar na sua palavra. Já o ímpio, já aquele que adora a imagem de escultura, por mais difícil que sejam as coisas, ele não tem esperança no amanhã, ele não tem esperança no porvir, ele não tem esperança na vida eterna. Por quê? Porque ele não tem um profeta dos céus, porque ele não tem um Deus que tem o poder de profetizar o refrigério, de profetizar a cura, de profetizar o livramento, de profetizar a esperança da salvação da vida eterna, como o nosso Deus ele tem nos prometido. Interessante é uma coisa, que o versículo 16 fala para nós que esse Deus feito pelo homem, ele tem olhos. Que bonitinho, uns têm olhos verdes, outros têm olhos marrons, olhos negros, de toda forma, outros vermelhos. Só que a Bíblia está dizendo aqui para nós que esses ídolos, eles têm olhos. Ninguém viu um ídolo cego.
Ele parece, é feito para aparentar com a nossa aparência externa. Ele foi feito para isso, para aparentar. Então tem que aparentar mesmo com o ser humano. Só que ele é de ouro, ele é de pedra, ele é de madeira, ele é de gesso, ele é de prata, entre outras coisas. Então ele só aparenta, mas ele não é real. E a palavra do Senhor está falando que ele tem olhos, mas ele não vê. O que isso mostra para nós? Que é diferente do nosso Deus. Por quê? O livro aqui de Provérbios, no capítulo 15, no versículo 3, a Bíblia diz que os olhos do nosso Deus, os olhos do Eterno, daquele que está sentado em um alto e sublime trono, que está nos céus, elevado acima de tudo, não é nada que está acima dele. A Bíblia diz lá no Provérbios 15, 3, que os olhos de Deus estão por toda a terra, estão por toda parte, contemplando tanto os maus quanto os bons. O que isso mostra para nós? Que Deus, ele vê tanto os que são seus servos, como ele vê aqueles ímpios, aqueles que não são servos de Deus. Como Deus vê aqueles que adoram a ele, como Deus vê aqueles que adoram a imagem de escultura, os deuses mentirosos. Deus, ele tem esse poder, ele enxerga tudo. A palavra do Senhor fala para nós ali no capítulo 4, ali no versículo 13, do escritor aos Hebreus, na parte B, o Senhor diz lá no escritor aos Hebreus, diz que todas as coisas, elas estão nuas e patente aos olhos daquele com quem temos de tratar. Ou seja, tudo está diante de Deus, como Deus ele fez. O homem pode mudar de cor, pode mudar de sexo, pode mudar de nome, pode mudar de estatura, pode mudar de diâmetro. O homem pode fazer o que quiser. Ele é novo, ele é jovem, ele envelhece, ele morre, mas diante de Deus, o homem, ele está da maneira que Deus o formou. O homem, diante de Deus, ele não pode mudar. Ele é o que Deus fez. Então, seja os olhos de Deus ver, lá no livro de Apocalipse, a palavra do Senhor fala para nós que os olhos do nosso Deus, a Bíblia diz lá que os olhos do nosso Deus, os olhos do Senhor, eles são como fogo. Os olhos de Deus são como fogo, nada se esconde diante de Deus, até as densas trevas do inferno, até a escuridão do inferno, diante da presença de Deus, diante do Senhor, não existe trevas. Deus enxerga tudo como é. Deus enxerga na cor, Deus enxerga no tamanho, Deus enxerga no diâmetro, Deus enxerga da maneira que é. Não existe nada que possa ser maquiavelado aos olhos de Deus. Nada se esconde de Deus. Não existe tapete que possa esconder nada. Não existe pano, não existe roupa, não existe nenhuma onda, não existe nenhum poder que possa bloquear os olhos de Deus. Ele é Deus, Ele é o Todo-Poderoso. Esse que é o Deus que nós precisamos conhecer. Esse é o Deus que tem que ser apresentado à terra, à humanidade. Meus amados e queridos irmãos, e nós sabemos que o nosso adversário, Satanás, o diabo, o nosso inimigo, o inimigo de Deus, o inimigo de tudo aquilo que Deus fez, a Bíblia fala para nós que ele tem os seus ministros, ele tem os seus homens, ele tem aqueles que obedecem às suas ordens. Deixa eu te dizer uma coisa, sabe qual que é a ordem do diabo aos seus ministros? Para que eles enganem os moradores da terra, para que eles enganem os habitantes da terra, para que eles tentem de
alguma forma introduzir a mentira, o engano no coração, na mente das pessoas, para que as pessoas deixem de crer nos céus, deixem de crer em Deus e crer na mentira que eles pregam. É por isso que em toda a terra, nos 4 cantos dessa terra, é por isso que em todos os idiomas é ensinado a idolatria, pelas próprias igrejas, pelos próprios homens, esses, desculpa da expressão, mas esses não ministro de Deus, mas ministro das trevas, ministro do diabo, porque a palavra do Senhor fala para nós aqui mais adiante, em um dos profetas maiores, a Bíblia diz para nós que no dia do Senhor, no dia que a ira de Deus for se manifestar sobre a terra, sobre os habitantes da terra, os deuses das nações, os deuses que não são deuses, eles irão derreter como a cera derrete diante do fogo, eles irão derreter, os deuses das nações irão derreter na presença do Deus Todo-Poderoso, como a cera derrete diante do fogo. O que isso vai produzir na humanidade? Isso vai produzir um desespero imenso na humanidade. As pessoas se sentirão traídas, porque irão buscar os seus deuses, irão buscar os seus ídolos, as suas imagens, irão se prostrar, fazer alguma oferenda, fazer alguma petição, e os seus deuses não mais existirão. Eu te digo uma coisa, a Bíblia mostra que Deus, Ele é por nós. Quando Deus, Ele é por nós, quem será contra nós? Quem pode se levantar contra nós? Queridos, quando eu falo dessa maneira, nós vemos que, presta bem atenção, quando eu digo que se Deus Ele é por nós, quem será contra nós? Sabe o que eu quero dizer? Entre todas as nações da terra, Deus escolhe um povo, a minoria. Deus escolhe um povo pequeno. Deus escolhe um povo como um nenenzinho, como uma criança pequena, indefeso. E por intermédio desse nenenzinho, por intermédio desse povo tão pequeno, Deus transforma esse povo num povo tão poderoso. Num povo tão poderoso que a Bíblia fala para nós, que lá no livro de Josué, lá no capítulo 2, a Bíblia vai mostrar para nós que o povo que estava em Jericó, o povo que guardava a terra de Jericó para o povo de Israel, porque eles produziam, aquela terra que o povo morava, não era deles, era a terra que emana leite e mel, era a terra que Deus havia prometido a Abraão, que Deus daria a sua posteridade, que Deus daria a sua semente. Então os cananeus que estavam habitando ali, eles moravam lá há centenas de anos, mas eles tomavam conta, eles cultivavam a terra, porque um dia eles seriam despejados, porque os verdadeiros donos iriam chegar naquela terra para tomar posse do que era deles. Mas o que eu quero te dizer, é o que está lá no capítulo 2 do livro de Josué. A Bíblia diz para nós que quando eles ouviram, quando o povo daquela terra ouviram falar que o povo de Israel estava chegando, eles estavam em direção a Canaã, eles iriam tomar aquela terra. Eles ouviam falar do que o Deus de Israel fez na terra do Egito, no Mar Vermelho. Eles ouviram falar o que fizeram para o rei Gihon entre as outras nações, aonde Israel passava era como fogo, ia consumindo tudo, era como boi que ia lambendo todo o capim, nada sobrava. A Bíblia diz que eles estavam perplexos, eles estavam atônitos, eles estavam de pé, mas estavam como mortos. Não havia neles força, eles estavam como mortos. Peraí, um povo pequeno, um povo que era nômade, que não tinha lugar, casa, um lugar fixo para morar, um povo que não tinha um Deus palpável, que não tinha um Deus visível, um povo que não seguia uma procissão, um povo que não seguia lá uma imagem, milhares de pessoas caminhando pelo deserto durante 40 anos carregando. Não, eles
serviam um Deus que eles não enxergavam. Ele servia e cria num Deus, um Deus que é espírito, mas porém um Deus que é vivo, porém um Deus que tem o poder no mundo espiritual, como também no nosso mundo. Um Deus que ele apenas abre a sua boca e ele diz, haja, e aquilo que está no coração dele começa a surgir, começa a nascer. Esse é o Deus do povo de Israel, esse é o meu Deus, esse é o meu Deus, esse é o teu Deus, é o nosso Deus, é o Deus que eu quero que você nessa noite ouça e acredite e tema e adore a Ele, porque só Ele tem poder de resgatar a tua alma do inferno, só Ele tem poder de te libertar, só Ele tem promessa de salvação, só Ele tem promessa de vida eterna para a tua vida. Você crê na palavra de Deus? Será que você pode adorar o Senhor nessa noite? Você que concorda, adore a Ele, glorifique o nome do Senhor, porque Ele é Deus. Calamanjeira, surimicanta, alabassurianda, alabaia. Oh, meus irmãos, louvado seja o Cordeiro de Deus. Presta bem atenção no versículo 16 do Salmo 135, a parte C. Diz para nós que eles têm ouvidos. Ô pastor, está vendo? Os ídolos feitos pela mão dos homens têm ouvidos. Certamente têm ouvidos. É que eu digo, foi feito para aparentar com alguém. Só que detalhe, eles não ouvem. Então isso quer dizer o quê? Que são surdos. Então veja, 3 pontos negativos. O primeiro é, ele tem boca, mas não fala, é mudo. O segundo é, ele tem olhos, mas não vê, é cego. O terceiro ponto crítico aqui que chama a nossa atenção é que tem ouvidos. Só que detalhe, eles não ouvem, eles são surdos. Louvado seja Deus. Qual ídolo? Qual imagem de escultura? Qual Deus que você se prostra diante dele e você ora, você clama, faz um clamor, e ele vai dizer, não precisa gritar não, porque eu não sou surdo. Você já viu isso? Tem gente que fala dessa maneira, os crentes são tudo louco, o Deus deles é surdo, eles precisam gritar, eles precisam clamar. Meus amados irmãos, deixa eu dizer uma coisa para refrescar a tua mente. Qual nenenzinho, qual criança, qual bebezinho que precisa ser trocado a sua fralda, que precisa tomar banho, que precisa ser amamentado? Qual nenenzinho que está no sufoco e vê as suas limitações de bebê? Qual nenenzinho que vai ficar ali quietinho, dando risada, ou ali chorando em espírito, ou gemendo em espírito, para que a sua mãe se mova, o seu pai se mova, e vai ali trocar as suas fraldas, ou vai ali dar um banho, ou vai ali dar uma chupeta, uma mamadeira, ou até mesmo alimentá-lo no seio? Qual criança que fica ali pela fé, com o olhinho fechado, esperando isso? Queridos, quando a criança necessita, quando o bebê precisa de qualquer coisa, o que eles fazem? Esse povo que diz que o nosso Deus é surdo, ele precisa olhar para uma criança e aprender. O que o nenenzinho faz quando ele quer alguma coisa? Ele não fica ali em espírito esperando a sua mãe vir, não. Ele abre o bocão sem dó, ele grita que ele fica vermelho, tem uns que fica até roxo, grita, aonde a mãe, aonde o pai estiver, vai depressa, imediatamente, pega no colo, balança para lá e para cá, e vai tentar ver qual é o problema, se é trocar as suas fraldas, se é um banho, se é amamentar, se é ficar no colo, balançar para lá e para cá. Ele vai ver, ele vai tentar descobrir o que o seu bebê quer. Agora presta atenção, o livro de Jeremias, o capítulo de número 33, o versículo 3, o Senhor diz para nós lá, dessa maneira assim, olha, está escrito na 33:3, clama a mim,
clama a Deus. E o Senhor diz: e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Peraí, quando a Bíblia diz clama, a Bíblia está dizendo é falar, orar, pedir, suplicar em alta voz. Sabe o que é isso? É lançar diante de Deus as nossas inquietações, é lançar diante de Deus os nossos pensamentos, a intenção do nosso coração, é lançar diante de Deus tudo aquilo que está dentro de nós, aquela angústia, aquela tristeza, aquele sofrimento. É fazer como Ana, quando ela estava lá no santuário, lá no templo, precisando de milagre, precisando de vitória, cansou de ser humilhada, então ali ela vai chorar, ela vai derramar lágrimas diante de Deus, ela vai chamar a atenção do Senhor com o seu movimento, com a forma de chamar a atenção de Deus. Queridos, o nosso Deus, a palavra do Senhor fala para nós que até o nosso pensamento é ouvido pelo Senhor, até o nosso pensamento é sabido pelo Senhor. Aquilo que está dentro do nosso coração, que nós não revelamos a ninguém, que não saiu da nossa boca, o Senhor, Ele conhece. Como pode? Como pode? Ele é o Todo-Poderoso. O Todo-Poderoso, Ele não tem poder apenas, Ele é o Todo-Poderoso, Ele é a fonte, o autor de todo poder, Ele é o autor da sabedoria, Ele é o autor do conhecimento, da inteligência, do poder, Ele é o autor, foi Ele que fez todas as coisas da maneira que Ele quer, da maneira que Ele imaginou. Ele é o Todo-Poderoso. A Bíblia diz que o ouvido de Deus, ele não está gravado. O ouvido do Senhor, ele não está fechado para não poder ouvir, diz o profeta Isaías. O ouvido de Deus está atento. Deus está atento para ouvir o nosso gemido, para ouvir a nossa oração, para ouvir o nosso clamor. Em contrapartida, a Bíblia está dizendo aqui para nós, no ponto 3, que os deuses das nações, eles têm ouvido, mas eles não ouvem, ou seja, eles são surdos, eles não conseguem ouvir. Deixa eu te dizer uma coisa, agora eu sendo sábio, a Bíblia diz que nós temos a mente de Cristo. Agora nós tendo a mente de Cristo, nós conhecendo tudo isso, eu vou adorar alguma coisa que eu fiz com a minha própria mão? Eu vou adorar uma imagem que eu ali esculpi numa madeira, parecido comigo ou com qualquer coisa? Olha o que eu fiz aqui, a semelhança de alguém, eu vou adorar isso. Meus irmãos, é eu ser muito tolo em fazer uma ação, em praticar uma atitude como essa, porque eu que fiz. Ou seja, aquilo que eu fiz tinha que me adorar, não eu adorar aquilo. Mas aqui o tempo se vai, deixa eu mostrar para os irmãos a quarta parte, aqui do verso 17, dos Salmos de número 135, a palavra do Senhor vai dizer para nós que não há respiro algum na sua boca, ou seja, não há fôlego de vida, não há espírito de vida dentro de uma imagem de escultura. Ela não tem vida. Quando eu olho para essa situação, a Bíblia, o Espírito Santo nos chama a olhar para a Bíblia lá no início do livro de Gênesis. Quando o Senhor, a Bíblia diz que Ele vai formar o homem. E o que acontece? Deus, Ele forma o homem da terra. Deus, Ele forma o homem do pó. O que Deus faz? Deus, Ele forma uma imagem. Deus forma um boneco segundo a imagem de Deus. Ele forma um boneco, e aquele boneco está ali, uma imagem de escultura. Está ali, tem ouvido, não ouve. Está ali, tem olho, não vê. Está ali, tem boca e não fala.
está ali, tem nariz e não cheira, não há espírito, não há fôlego de vida nenhum nele, está ali, tem mãos e não há palma, tem pés e não anda, está ali feito um boneco, Deus fez do pó da terra. O que vai acontecer agora? Deus, Jesus Cristo, o Espírito Santo vão acordar entre os três e vão dizer: vamos conclamar a região celestial, os anjos, as miríades, e vamos adorar essa imagem segundo a nossa semelhança que nós acabamos de fazer, de formar. Vamos adorar. De maneira nenhuma não houve concílio em relação à adoração, à exaltação alguma à obra que Deus fez, mas aquele ser, aquele ídolo, aquela imagem que fora feito, a Bíblia diz que fora soprado pelo Eterno nas narinas daquele ser que foi feito por Deus, que foi criado, foi assoprado nas narinas. O Senhor assoprou. Quando o Senhor assopra o fôlego de vida, porque Deus, Ele é a fonte de vida. Deus, aonde Ele passa, Ele dá vida. Não há aonde Deus toque, não há onde Deus vá que não surja vida. Deus é o dono da vida. Quando Deus assoprou na narina daquela imagem que Ele fez, quando Ele assopra, a Bíblia diz que aquela imagem que era de terra agora se torna em carne e osso, agora se torna um ser vivo. Agora automaticamente creio eu que aquela imagem vai virar, vai olhar para a Trindade, vai olhar para o Eterno, vai olhar para a glória, vai se prostrar e vai adorar, e vai reconhecer que aquele que o formou, aquele que deu vida, é o Todo-Poderoso, é Ele que merece honra, é Ele que merece glória, é Ele que merece toda adoração. O Salmos 50, o verso 6, o salmista escreveu dizendo que todos aqueles que têm fôlego adorem ao Senhor. Todos aqueles que têm fôlego louvem ao Senhor. Deus está conclamando, Deus está intimando, Deus está exortando que todo ser humano, Deus está exortando e chamando todos aqueles que são vivos, todo aquele que tem olho e vê, que tem ouvido e ouve, que está ouvindo essa mensagem. Deus está chamando todos nós para que nós abrimos a nossa boca, para que nós elevamos os nossos olhos ao céu e adoremos aquele que é digno de toda honra, de toda glória, aquele que é digno de todo poder, de toda exaltação, aquele que era, que é e sempre será o Senhor. Deus, Ele convida todo homem a adorá-lo na beleza da sua santidade. Para encerrar, o salmista fala aqui nos Salmos de número 18, ele diz, aqui é interessante, presta bem atenção: semelhantes a eles, a quem? Aos deuses. Semelhante a quem? Aos ídolos. Semelhante a quem? Às imagens de escultura. O salmista, no Salmo 135, verso 18, ele diz: semelhantes a eles se tornem os que os fazem e todos os que o adoram, todos os que confiam neles. Deixa eu simplificar. O salmista, cheio do Espírito Santo, o salmista anônimo, ele está dizendo aqui para nós, como os Salmos de número 115 também diz: tornem-se iguais aos ídolos, às imagens de escultura, aos deuses feitos pela mão dos homens. Tornem-se iguais a eles todos os que produzem, os que fabricam, os que criam imagens de escultura, e também aqueles que o adorem. O que Deus está falando aqui por intermédio do Espírito Santo, pela boca ou pelas mãos do salmista, em nos escrever isso?
O que o versículo de número 16 e 17 diz? Que os ídolos feitos pela mão do homem, recapitulando, ele tem olho, não vê, é cego. Ele tem ouvido, não ouve, ele é surdo. Ele tem boca, mas ele não fala, ele é mudo. Ele tem narinas, mas não tem nele fôlego de vida. Ele tem mãos, mas ele não apalpa. Ele tem pés e não anda, é uma estátua, é um inútil. A Bíblia está mostrando aqui para nós, por ordem dos céus, está dizendo aqui para nós que se tornem iguais a esses ídolos, todos os fabricantes de ídolos e todos os adoradores de ídolos, todos os adoradores de imagem de escultura. Meus amados e queridos irmãos, isso aqui é muito tremendo. Sabe por quê? Porque a Bíblia está mostrando aqui para nós que nenhum adorador de ídolo, nenhum fabricador de ídolo, as suas preces, as suas orações serão ouvidas aos ouvidos de Deus, não chegarão aos ouvidos, as rezas, sei lá como se diz, não chegarão aos ouvidos de Deus. Por quê? Porque a Bíblia está dizendo que essas pessoas vão ser semelhantes, vão ser igual ao ídolo. Vai ser igual. Ou seja, por mais que ele vai falar, por mais que ele tenta piscar, por mais que ele tente inclinar o ouvido para ouvir, por mais que ele tente andar, por mais que ele tente pegar, por mais que ele tente chamar, ele não vai poder, ele vai estar amarrado, ele vai estar preso, ele não terá nenhum tipo de poder. Espero que você entenda essa palavra que o Senhor nos concede nessa noite. E deixa eu só resumir para nós aqui, finalizarmos, para você ver aonde chega o pensamento, aonde chega a inteligência do homem. A palavra do Senhor mostra para nós, mais adiante aqui no livro dos profetas maiores, a Bíblia vai dizer para nós que o homem, ele derruba uma árvore frutífera. Presta bem atenção, o profeta escreveu que o homem, ele derruba uma árvore frutífera, ele pega os frutos daquela árvore que caiu, ele come, ele sacia, ele mata a sua fome, ele corta os galhos daquela árvore, e ele então vai fazer uma fogueira, e ele vai se aquecer no frio com os galhos daquela árvore. O que sobra daquela árvore, o que sobra ali, o tronco daquela árvore, a Bíblia diz que ele vai trabalhar naquela árvore, ele vai fabricar, ali ele vai fazer, trabalhando na obra do escultor, ele vai fazer ali, vai esculpir uma imagem, a sua semelhança, e ele vai colocar aquela imagem de pé, daquele tronco daquela árvore que ele derrubou com o machado, que ele comeu do fruto, que ele se aqueceu fazendo fogo com os galhos. O tronco, ele vai fazer uma imagem, e ali o que ele vai fazer? Ele vai se prostrar, ele vai colocar aquela imagem de pé, ele vai se prostrar diante daquela imagem, adorando aquilo que ele fez com a sua própria mão. Ele destruiu a árvore que era viva, que tinha vida, ele destruiu, comeu do fruto, fez ali fogueira com os galhos, fez uma imagem de homem com tronco e adorou aquela imagem. Eu pergunto para você, você que tem um pouco de sabedoria, de entendimento, você que tem o Espírito de Deus, qual a sabedoria há no indivíduo dessa forma? Eu quero dizer uma coisa para você, você que é certo, você que defende religião, eu digo para você que a religião, ela nos orienta, nos dá luz, nos leva à luz, ao conhecimento de Deus, mas não que a religião em si, ela salva, ela tem o poder de salvar alguém. Não tem como a pessoa chegar a dizer: olha, eu sou espírita, olha, eu sou seixonoíta, eu sou livre pensador,
Olha, eu sou de religião oriental, eu sou hindu, eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou católico. A minha religião é boa, a minha religião me dá paz, a minha religião, meus irmãos, se a sua religião, ela não falar do amor de Deus, se a sua religião não falar da salvação por intermédio de Jesus Cristo, se a sua religião não falar do Consolador chamado Espírito Santo, se a sua religião não te leva a ter esperança no retorno, na vinda de Jesus, se a tua religião não falar da Jerusalém celestial, daquela terra, aquela cidade que está preparada, aquela cidade que não vai ter choro, não vai ter pranto, não vai ter angústia, tristeza, não vai ter desigualdade social, não vai ter sofrimento, não vai ter fome. Se a tua religião não falar dessa terra, dessa cidade que está preparada no céu, a tua religião não está certa. A tua religião não te leva a Deus. É como eu estou te dizendo, a religião, ela tem o poder de dar luz a nós, mas a salvação, ela não vem pelo poder das denominações, das religiões. A salvação, ela vem pela pessoa bendita de Jesus Cristo de Nazaré. Jesus Cristo, ele é o único, a Bíblia diz que ele é o único intermediário entre o homem e Deus, entre Deus e o homem. É Jesus Cristo, ele é aquele que intercede a Deus por intermédio, ele é aquele que tem o poder de orar, de falar com Deus acerca das nossas petições. Ele é o único que ouve o nosso gemido, ele conhece a nossa dor, ele conhece o nosso sofrimento, ele conhece o nosso dia a dia, ele conhece tudo o que nós passamos, porque ele viveu nessa terra. Ele sabe o sofrimento, ele sabe a dor, ele sabe o que é fome, ele sabe o que é padecer. Jesus Cristo ele conheceu e por isso que ele intercede. A Bíblia diz que ele é o único intercessor. Não existe outro Deus ou deuses, não existe divindades, não existe ídolos que possa fazer a missão de Jesus, a obra de Jesus, a não ser Jesus Cristo. Não existe outro. O apóstolo Paulo ele vai mais adiante. Já para encerrar, o apóstolo Paulo ele fala para nós, na sua carta aos Romanos, ele diz que o Espírito Santo, ele que conhece as profundezas de Deus, ele que conhece o nosso íntimo, o Espírito Santo que habita em nós, ele conhecendo as nossas fraquezas, as nossas limitações, conhecendo a nossa falta de palavras para expressar a Deus, a Bíblia diz que o Espírito Santo, ele intercede por nós a Deus, até mesmo por gemidos inexprimíveis. O Espírito Santo, ele tem esse poder, e só quem tem o Espírito Santo de Deus é quem tem Jesus Cristo de Nazaré, é quem aceita ou quem aceitou Jesus Cristo de Nazaré como o único suficiente Salvador da sua alma. Por isso eu quero dizer que todos nós precisamos, todos nós necessitamos de Jesus Cristo. Nós precisamos, porque eu quero dizer para você que nós estamos vivendo, amados e queridos irmãos, ouvintes da palavra de Deus, estamos vivendo os últimos momentos nessa terra. A palavra de Deus, a Santa Bíblia, está sendo se cumprida a todo momento, está sendo cumprida a todo instante. Nós estamos vivendo o momento da Terceira Guerra Mundial, estamos vivendo o momento das pestes, estamos vivendo o momento dos terremotos cada dia mais elevado, mais frequente. Estamos vivendo dias de fome, estamos vivendo dias de lutos, estamos vivendo dias desesperançosos para o mundo, porque para a igreja de Deus, a igreja de Deus tem esperança. A igreja de Deus não se apavora. Em meio ao caos que o mundo está vivendo, a igreja de Deus continua rompendo.
A igreja de Deus continua brilhando, a igreja de Deus continua passo por passo subindo. Louvado seja Deus, até chegar nos céus, até chegar onde Jesus quer. A igreja de Deus, ela não tem medo, a igreja de Deus, ela não recua. Nada pode fechar a igreja de Deus, porque a igreja de Deus tem uma promessa. Nós temos uma promessa, qual foi dita pelo apóstolo Pedro na sua carta universal. O apóstolo Pedro, ele diz, mas nós, segundo as suas promessas. Ele está dizendo, mas a igreja, segundo as promessas de Cristo. Mas nós, segundo suas promessas, aguardamos, ou seja, estamos na espera da iminência de uma nova terra, de uma nova cidade, de uma nova pátria celestial, aonde ele diz que este lugar, que essa pátria, lá nessa pátria habita a esperança, nessa pátria habita a paz, nessa pátria habita a presença de Deus, nessa pátria há segurança, nessa pátria a vida em abundância, nessa pátria não tem guerra, nessa pátria não tem levante, não tem perseguição. É um lugar que está preparado para todos aqueles que amarem a vinda do Senhor. Jesus, ele te ama, meu irmão, minha irmã. Jesus, ele te ama, amado ouvinte. Abra o teu coração para Jesus Cristo de Nazaré. Deixa Jesus ocupar esse trono, esse lugar vazio que está dentro de você. Deixa Jesus reinar dentro do teu coração. Não pensa você que tendo uma família, não pensa você que tendo bens materiais, não pensa você que tendo recurso. Você está bem, você está salvo. Você está bem, você estará salvo se você tiver Jesus Cristo como o único, suficiente Salvador da tua vida. A palavra de Deus diz para nós em João, no capítulo 14, no versículo de número 6. Jesus, ele diz assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai a Deus se não for por mim, disse o Senhor Jesus. Não existe outro meio, não existe outra forma, não existe religião, não existe outro tipo de fé, não existe outro Senhor, não existe outro Deus que te leve ao Deus Todo-Poderoso, que te leve aos céus, se não for pela pessoa de Jesus Cristo. Que o Senhor, ele fale mais ao teu coração, que o Espírito de Deus possa adentrar na tua vida, que ele possa te mudar, que ele possa te tornar um ser vivente, à imagem e semelhança do nosso Deus. Que você seja, a partir de hoje, não um adorador de imagem, de ídolos, de deuses estranhos, mas que você seja um adorador, que você seja grato ao Deus que te fez, que te formou, o Criador dos céus e da terra. Amém? Que Deus abençoe a tua vida, que Deus te fortaleça, que Deus te liberte, que Deus te encha na presença dEle, que Ele te batiza com o Espírito Santo, que você seja uma bênção. Palmas bem alegre, que adora o Senhor Jesus nessa noite. Graças a Deus. Graças a Deus.